Fala pessoal, tivemos provavelmente a pior semana da história na nossa Bolsa de Valores. Na Europa houve inclusive a pior queda da história. É só olhar aqui no gráfico, nessa semana a gente chegou a bater 30% de queda. Pelo que aconteceu agora na sexta-feira, a gente conseguiu reverter uma parte desse prejuízo e fechamos com 15% de queda. E até o momento, nós já desvalorizamos na Bolsa de Valores quase 470 bilhões de reais. Vamos falar um pouquinho das 6 principais razões que nos levaram a isso. Bom, primeira coisa que acontece é, desde lá de janeiro já vinha o coronavírus na nossa orelha, nos preocupando, nos trazendo algumas dúvidas. Até então estava isolado na China. Até aí, tudo bem. Vamos deixar lá se acostumarem, ver o que vai acontecer, ver qual que é a razão. A China em 10 dias me constrói um hospital e aí começam alguns casos fora da China. Até aí, era alguém que tinha vindo da China, alguém que teve contato, enfim. O que aconteceu nesta última semana? Os casos começaram a se espalhar dentro dos países por infecções secundárias ou comunitárias, como se diz. A comunidade começou a se infectar. E isso trouxe uma nova onda de incertezas. Na Itália, virou caos. Está sendo, neste momento, o pior país no caso de infecção de corona. E qual que é o problema disso? Isso traz incertezas. E assim, por mais que pareça um clichê, investidor, em geral, odeia incerteza. Se o investidor tem certeza que o Brasil vai entrar num buraco, ele se protege. Se o investidor tem certeza que os Estados Unidos vai entrar em recessão, ele se protege. Agora, como que faz um investidor para ter certeza de algo que não dá para quantificar? Ninguém sabe como funciona essa doença, ninguém sabe nada sobre ela ainda. Ela está começando a ser estudada agora. Como que você faz uma planilha de algo que não dá para calcular? Qual que vai ser o impacto disso nas empresas? No turismo é até relativamente fácil calcular, você basicamente zera o turismo. Isso reflete a 15% do PIB mundial. Você zera o turismo, pronto, derruba 15% do PIB mundial e planilha em cima disso. Mas e o resto? Bom, essas incertezas começaram a fazer com que alguns investidores decidissem vender as ações e irem para o Tesouro Direto lá dos Estados Unidos, até aqui no Brasil também, procurar proteção em ien, franco suíço, no dólar e tudo mais. E aí, outros gestores começaram a falar, não, é só um resfriado, não mata quase nada, e começaram a comprar as ações. E começou um caos. Nessa coisa começou um caos. Um indo para um lado buscando proteção e outro indo para o outro lado buscando pegar fundo, enfim, se aproveitar do cenário. Só que isso foi piorando conforme o tempo foi passando, que chegou a estourar nessa semana. Na semana passada, a China já tinha mudado a métrica, então em vez de 100 infectados, tinha 14 mil. A Itália demorou para se tocar do problema. Quando se tocou, já era, estava violento. E agora decidiram fazer lockdown, quando já está um monte de infectado. E detalhe, morreu mais gente em um único dia na Itália do que na China. Isso porque na China teve muito mais infectado. Então, na Europa, essa preocupação está muito mais séria por 2 motivos. A população é muito mais velha que a chinesa e o sistema público de saúde não está se mostrando eficaz. Eles não tinham estrutura para lidar com isso. Enfim, não bastasse isso, neste fim de semana, Rússia e Arábia Saudita não se entenderam e aí a Arábia Saudita decidiu o seguinte, é para brincar? É para brigar? É para pegar pesado? Deixa comigo. Explode a produção, coloca o máximo de produção que vocês puderem fazer e derruba o preço. Para onde que vai derrubar o preço? Ninguém sabe.
A estimativa é que o barril do petróleo chegou a $20, estava 50. O petróleo desvalorizou 25% na segunda-feira. Foi a maior desvalorização do petróleo desde a Guerra do Golfo, lá em 1991. E aí, isso, óbvio, afeta a Bolsa de Valores. Por mais que possa parecer vantajoso o petróleo cair porque a gasolina vai ficar mais barata e a Petrobras já anunciou uma redução de 10% no preço, por mais que isso possa parecer legal, a forma como foi repentina, como caiu tão rápido, gerou uma onda de choque em todas as ações na Bolsa. Aqui no Brasil, principalmente a Petrobras e a PetroRio sofreram demais com isso. A PetroRio chegou a desvalorizar mais de 30%. Bom, isso levou junto a uma visão de que, com o coronavírus e queda do petróleo, poderia gerar uma dúvida sobre as empresas aumentarem seus débitos e não conseguirem pagar as dívidas. E esse medo do quebra-quebra das empresas, junto com uma escalada de débitos que talvez possa vir a surgir por causa dessa onda de choque na queda do petróleo, acumularam mais medo, mais ansiedade nos investidores, porque também é algo que você não consegue ficar prevendo muito. De repente, a Arábia Saudita e a Rússia fazem um acordo, tudo volta ao normal. De repente, a Rússia decide mandar uns mísseis para a Arábia. E aí? Tem como saber o que vai acontecer? Não tem. Lembrando que a Arábia Saudita é, abre aspas, parceira dos Estados Unidos. Ficou complicado o cenário. Então, vamos voltar um pouquinho. Começa a cair por medo do coronavírus. E aí dá uma acelerada na queda por causa dessa guerra do petróleo. Começa a cair. Tem fundos que estão comprados em ações e para conseguir comprar mais que 100% que a capacidade financeira do fundo, esses fundos se alavancam. Como assim? Eles pegam parte do que eles têm em posição, dão em garantia para poder fazer operações mais arriscadas. E aí eles têm mais de 100% do patrimônio exposto, só que na ponta comprada, porque até então a bolsa estava subindo. Começa a cair o preço, as corretoras começam a ligar para esses fundos e falar, olha, a garantia que você tem não é suficiente, eu preciso que você aumente a garantia ou então zere algumas posições. E aí alguns fundos já começaram a zerar posições e outros fundos começaram a acreditar que não ia acontecer nada, que ia voltar a subir, não sei. Eu só sei que chegou um momento em que as corretoras começaram a fazer o margin call, começaram a falar, olha, ou você põe dinheiro ou eu vou zerar a tua posição de forma forçada. Dito e feito, começaram a forçadamente zerar as posições. Foi tão feio esse negócio que a gente teve um fundo aqui no Brasil, relativamente famoso por ter apenas um cotista, que o fundo quebrou, dentro de aspas, né? Sobrou dinheiro ainda, mas ele quebrou. O prejuízo que ele teve foi tão grande, que supera o que sobrou no caixa. Então ele perdeu muito mais dinheiro do que o que ficou agora. E agora ele tem muito menos. Continua rico, mas não é mais aqueles bilhões. Perdeu muito dinheiro em questão de 1, 2 dias. Foi um negócio violento. E outros fundos se viram forçados a zerar posições para não sofrerem a zeragem forçada da corretora. Igual quando esse pessoal pega mini índice com R$25 e compra contratinho e aí a corretora vai e zera. Começou a acontecer com o fundo também. Nisso, quando o fundo está comprado, começa a cair e aí o fundo tem que vender porque ele estopou, ele força a venda para baixo. Ele forçou a venda para baixo, empurra mais ainda. Junto disso, entram os especuladores na ponta vendida, empurrando mais para baixo ainda o preço, forçando a que mais fundos alterem ou zerem suas posições. E aí, lógico, você começa a ouvir na bolsa pessoas falando assim, tá caindo, eu tô comprando, tá caindo, eu tô comprando, tá caindo, eu tô comprando. Bom, continuou caindo. E a pessoa foi continuando comprando até acabar o dinheiro e ter que zerar de novo. Enfim, isso gerou um ciclo de quebra-quebra nos fundos de investimento, pessoas físicas, enfim, empurrou mais para baixo. Não bastasse isso, a gente começou a ter um cenário de políticas duvidosas.
Semana passada, do nada, o Banco Central dos Estados Unidos, enquanto o Trump falava assim, isso aí é só uma gripe diferente. Vai ser uma vacina logo logo. Não precisa se preocupar, é só uma gripezinha. Enquanto o Trump falava isso, e o nosso presidente aqui falava que isso é uma fantasia da mídia, o Banco Central americano vai e faz um corte emergencial de 0,5% nos juros. Como que você lida com isso? Como que você consegue controlar isso na mente de um investidor que já está morrendo de ansiedade? Ou tem alguma coisa que o Banco Central sabe que não contou pra gente, ou o Trump tá maluco. Enfim, alguma coisa aconteceu. Como que lida com isso? Você não tem como contabilizar um cenário desse. Você não tem como planilhar. Resultado, aumentou o pânico. Aí na quarta-feira, Trump fala, fiquem tranquilos, vou fazer um pronunciamento. Aí quarta noite, aqui nossa noite, ele faz um pronunciamento, depois que a Bolsa fecha. Pelo menos temos lá nos Estados Unidos um presidente que pensa na Bolsa de Valores, né? Ele esperou a Bolsa fechar e foi fazer um pronunciamento. Ele falou nada com nada, e aí no meio disso ele falou, eu vou banir qualquer viagem de ida e vinda da Europa, tá? Tchau. A Bolsa imediatamente já despencou e foi bater limite de baixa lá nos futuros americanos, que lá é 24 horas. Dia seguinte foi pânico massivo aqui, foi uma loucura. E aí no meio do pregão, quando estava tudo caindo, todo mundo entrando em pânico, o Fed pega e fala que vai injetar 1,5 trilhões de dólares na economia. Aí a Bolsa dá uma respiradinha. Meia hora depois, 40 minutos depois, despenca de novo, porque viram que isso não ia servir para nada. Afinal, você tem um monte de gente doente, e aí você pegar uma bazuca e começar a meter bomba de dinheiro, lançar míssil de dinheiro para injetar na economia liquidez, não vai resolver. Não é isso que os investidores estão preocupados. A gente não teve nenhum banco quebrando ainda, como foi em 2008 com o Lehman Brothers. Não era isso que estava preocupando os investidores. E aí continuou o pânico. Enfim, na virada de quinta para sexta-feira, finalmente veio uma boa notícia que segurou esse pânico generalizado. Veio uma boa notícia, onde na iniciativa privada, ou seja, não veio do governo a solução, desenvolveu-se uma forma muito mais rápida e eficaz de se testar o coronavírus. Inclusive, dá para fazer o teste de dentro do carro. Então você passa num drive-thru de teste de coronavírus. Fizeram um teste na quinta-feira, fez uma fila gigantesca, eles tiveram que cancelar rapidinho para reestruturar. Feito isso, o Fed mudou o discurso, falou, olha, a gente não vai injetar só 1,5 trilhões, a gente vai injetar 5 trilhões de dólares para garantir, primeiro, liquidez, para garantir que quem vai ficar sem emprego consiga isentar a taxa, não tenha que pagar imposto. Lá muita gente ganha por hora trabalhada, então eles vão poder trabalhar menos e economizar no imposto para compensar os dias que vão ficar em casa por causa do coronavírus. Enfim, começaram a dar soluções que realmente funcionam. Não é a cura, porque infelizmente se não estrala o dedo não sai cura, né? Mas começaram a falar, olha, tudo bem se você precisar ficar em casa doente, se recuperando, ou se você estiver aqui no hospital, esses dias que você ficar afastado, a gente vai dar um jeito de pelo menos amenizar seu prejuízo. A gente também vai injetar liquidez em pequenos e médios bancos para, quando tudo começar a voltar ao normal, os restaurantes que vão perder cliente pra caramba, hotéis, agências de turismo, enfim, os mais prejudicados tenham meios baratos de se recuperar. E aí isso começou a acalmar a população, começou a dar uma respirada, né? Só que como nem tudo são flores, nós tivemos aqui no Brasil um evento único. Enquanto no mundo, aparentemente, pelo menos que a gente consegue acompanhar, a preocupação era coronavírus. Aqui no Brasil, a preocupação era saber o poder que o Congresso teria de manipular a população nesse momento, acredito eu. Enquanto se discutia no mundo soluções para o coronavírus, aqui foi derrubado um veto presidencial
gerando um custo só para este ano de 20 bilhões de reais, apenas para este ano. Projetado para os próximos 10 anos, isso supera 200 bilhões de reais. Ou seja, em uma, abre aspas, canetada, o Congresso anulou 1/4, 25% de toda a economia gerada com a reforma da Previdência. E, de fato, fica claro que a gente não precisa de um coronavírus para acabar com o Brasil, né? Enfim, isso derrubou as bolsas aqui ao longo da semana. Sexta-feira foi um dia de alívio. E isso, principalmente o motivo 6 aqui embaixo, é o motivo do nosso dólar ser tão alto. Como que você vai confiar num país que, primeiro, o Tesouro Direto sai do ar? Saiu do ar. Você queria lá comprar Tesouro Direto, não dava, não funcionava. Segundo, você coloca dinheiro, o Congresso vai e aumenta o gasto. O ministro da Fazenda, junto com outros ministros, começam políticas para estimular a economia e trazer dinheiro, o Congresso vai e aumenta o gasto. Nunca vai funcionar, né? Afasta investidor estrangeiro. Dólar sobe. Não tem milagre. Enfim, essas são ou foram as 6 principais razões para a nossa possível pior queda na história da Bolsa de Valores dentro desse prazo de uma semana. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se aclarou um pouquinho a mente, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e entre agora, sábado e domingo, eu vou fazer o vídeo dos ativos que a gente busca para swing trade e position trade, tá bom? A gente se vê nesse vídeo. Até lá!